Pastor Lucas! Pastor Lucas, meu mano! Rapaz! Como é que você tá, mano? Graças a Deus, tô bem. Não caiu no telhado, não? Não, Deus guardou bastante. Colocou as telhas novas, viu? O pastor Lucas quer colocar Eu umas tô 8 que, eu telhas tô no que telhado. nem, eu tô que nem aquele versículo de Daniel, aqueles que confiam no Senhor farão proezas. Se vocês tiverem aí, o pastor Jones foi aí, vocês puseram a telha no telhado aí? Não, a telha ainda não. Só tá faltando a telha. A telha não Ah, colocou ainda não, porque eu parece vou que também arrumar, estão conversando. eu vou arrumar o piso, né? Aquele piso de Ah, chão tá bom. batido lá. Eu vou fazer por fora, né? Que eu puder, e depois quando ele vier, a gente levanta as telhas. Eu e minha filha não conseguimos, não. Eu sozinho não levanto lá em cima de puxar por baixo. Não. Eu tenho E a- aqui, eu e minha filha não consegue fazer essas coisas pesadas demais. Aliás, eu consigo fazer muita pouca coisa assim quando é pesado demais, assim, né? Mas a minha filha me ajuda. Eu fico lá em cima, ela entrega as ferramentas, tudo. Eu não deixo cair nada em cima dela. Falo para ela sentar. cuidado, viu, pastor. Aqui na igreja aqui nós tínhamos, eles estão lá ainda, irmãos carpinteiros, acho que falam no Brasil, e ele caiu lá, dois caíram do telhado. Muito cuidado, viu, querido? Eu oro sempre antes de subir, oro depois de descer para agradecer. Cuidado. E ele é o trabalho dele, faz por anos, décadas, construir É, casa, essas coisas. Cuidado, não. Bom, amado, sem papo furado, então vamos para a oração do Senhor. amém. Obrigado, pastor, você trazer aqui para nós, o pastor Lucas, muito obrigado. As mensagens, as orações, os louvores, as comunhões, enriquece tanto nossos irmãos ao redor do mundo. O Senhor nunca sabe, a gente nunca sabe, o Senhor sabe, é claro. Aquele que precisa de uma frase, de uma palavra, de um verbo ao redor do mundo que ajuda eles no caminhar, que eles sejam edificados no amor do Senhor. Então, que o Senhor venha agora, pedimos e agradecemos. O Senhor vem agora carregar o pastor Lucas a mostrar as entranhas do teu coração, as coisas lindas que o Senhor só mostra para aqueles que te amam. Amém. Como o Senhor tem mostrado aqui tantas vezes, tantas palavras magníficas, incríveis. Muitas vezes vai até contra o que tem sido ensinado nesse mundo, tantas vezes. Abençoe, então, o pastor Lucas, a Liz também, a filha dele, a casa dele toda, Senhor. Derrama sobre ele o óleo da alegria, Senhor, do céu, direto do teu coração, para a casa dele. Que seus anjos estejam ao redor dele. E proteja ele de todas as coisas que ele faz. Abençoe ele, a Liz, em tudo que eles fazem, Pai, lhe pedimos e oramos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Bom, a paz, Senhor Jesus, irmão. Espero que todos estejam me ouvindo, né? Como sempre, eu estou aqui usando meu celular porque a imagem é bem melhor, né? Meu computador tá aí aparecendo algumas coisinhas, né? Deus aqui está guardando ele para não pifar. Então, vamos hoje conversar a respeito da palavra de Deus, né? Do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos sempre procurando entender como agradar ao Senhor, né? De todo o nosso coração, porque nós estamos em vários níveis, né? Espirituais, cada um tem um nível de conhecimento, de comunhão com Deus, e por isso a gente trata de vários assuntos aqui do coração para poder a gente se conhecer melhor, né, na condição de que nós estamos nos rendendo a Deus para o Senhor nos tratar, né, nos purificar, nos santificar. Então vamos falar hoje sobre um coração puro, né, e como andar no Espírito e viver corretamente. Então, a gente tem muitas dificuldades porque muita coisa ainda está por fazer ou por Deus terminar em nosso coração. A edificação que Deus começou em nós, ela não está pronta, né? Então nós vamos sempre almejando algo maior e sempre buscando a presença de Deus e, como eu falo sempre, não deixando de render ao Senhor. Porque assim, quando a pessoa se sente culpada de alguma coisa, o que qualquer culpado no mundo deveria fazer? Se render à justiça, né? Que a gente consideraria que a justiça do mundo fosse perfeita, confessar o seu erro e mudar. Então, teoricamente, a prisão ou a punição que há no mundo para os crimes deveria resgatar o criminoso para uma vida melhor.
para uma vida fora do crime. Mas isso não acontece. A punição normalmente piora a pessoa no mundo, né? Uns entram com um crime pequeno, vai para a cadeia e aprende crimes maiores. Mas na presença de Deus não é isso, né? Deus não quer que você aprenda pecados maiores, né? Então a rendição a Deus, ela é eficiente, ela é poderosa para ir purificando o seu coração. Então, quando a gente persevera em apresentar o coração a Deus, independente das coisas que você entenda ou não, aquilo que vai acontecer, Deus sabe como tratar você para você ir subindo de degrau, de comunhão, né? De pureza, de santidade e tudo. Porque a santificação a gente não consegue produzir, e a santificação também está relacionada com a pureza do coração, a purificação do coração. A gente não consegue produzir. A gente obedece, né, faz o esforço de rendição, porque até que a gente tem falado de jejum aqui, jejum não é para parecer mais espiritual, nem mudar Deus, não. É para você se render e deixar Deus mexer em você. Mas a questão, assim, agora que a gente precisa olhar, né, estou fazendo essa introdução aqui, sobre como que é um coração puro, né? Então, como a gente falou lá no céu, a tecnologia do céu, né? É tudo que você pensar e desejar, Deus vai preparar para você. Por quê? Porque você pensa hoje qualquer coisa e ela não acontece. A sua mente não tem poder de criar a situação para o que acontece. E também a mente humana, carnal, ela pensa coisas ruins. Pensa em acidentes, desgraças, né? Desejos maus. Né? A nossa mente ela não está no espírito, ela está na carne. Mas então, à medida que o seu coração vai purificando, a sua visão também vai mudando. Você começa a ver coisas mais puras e coisas mais sublimes ao seu redor. Então, você olha as coisas com bondade, você olha as coisas com pureza. Por isso que o Senhor falou, né, daquela parábola daquele homem, né, que tinha olhos maus, né? Então, por quê? Porque o coração era mau. Então, se o seu coração for puro, os seus olhos vão ser puros. Então, não é que você vai aceitar qualquer coisa como pura, não é isso. Mas é que você não vai instigar ninguém a, com a malícia, nem acusando, né? Porque a acusação não traz um arrependimento para uma pessoa. E nem também criando situações, né? Então, a pureza, ela vai desejar coisas que são segundo o coração de Deus, porque a purificação do coração é levar você a ter o mesmo coração que Jesus. Então, essa união e essa sintonia vai produzir em você uma contemplação de coisas puras, coisas perfeitas, né? Assim como Jesus contempla. Então, já foi dito uma vez que Deus não odeia nem o diabo, por ele é o pior inimigo, né? De Jesus e do Pai. Mas Deus não odeia ele. Deus não guarda mágoa, rancor. Deus somente é justo, verifica o que ele faz e vai puni-lo segundo a justiça dele, né? De Deus, né? A justiça de Deus para então, e o diabo não se arrepende, então não tem como, né? Então ele vai sofrer somente o juízo. Então aquele que se arrepende é removido do juízo. Por quê? Porque ele que se arrepende para mudar o seu coração. E o que nós precisamos é isso. Sempre oferecer a Deus nosso coração para que ele trate e purifique e mude. E aí nós vamos ter um olhar melhor para todas as coisas que estão ao nosso redor, sempre um olhar mais misericordioso, né? Um olhar que não premedita o mal, né? Que não busca malícia, né? E um olhar também que vai andar nas pegadas de Jesus, por quê? Porque você não vai se precipitar em qualquer coisa que passe na sua mente, no seu coração. Porque até agora, nesse mundo, a gente está em trânsito. O que é em trânsito? Entre duas situações: carne e espírito, carne e espírito, carne e espírito. Um dia você mais anda na carne, outro dia você mais anda no espírito, né? E aí, quando você busca o Senhor, entrega o seu coração, o tratamento vai acontecendo. Depois você vai passar por um processo de mortificação da carne, né? Mas a gente, assim, tem que viver
para entender e tem que confiar para receber o tratamento. A gente não consegue antecipar até que você esteja passando pelo processo. Não tem assim uma teoria que mostra para você o que é que você vai passar. Não tem. Você olha a Bíblia e pega os exemplos da Bíblia. E através daqueles exemplos, você procura os bons exemplos e as boas práticas para se submeter a ela. E aí você ora para que Deus dê um coração, conforme o coração daqueles que foram fiéis e obedientes, para fazer igual nos momentos de dificuldade. Então, essa é a ideia. Então, veja só, imagine que você pudesse pensar qualquer coisa e desejar qualquer coisa. E essa qualquer coisa jamais vai ser contrária à vontade de Deus. E jamais vai ser uma coisa ruim, né, que prejudica os outros ou que prejudique você. Então, esse seria a mente totalmente pura, o coração totalmente puro, porque a mente é o resultado do que está no coração. Então, se você conseguisse pensar só coisas boas e desejar só coisas segundo o coração de Deus, né, que não tivesse nenhuma influência da carne e nenhuma influência do mal, né, então se estaria totalmente puro, entendeu? Então, esse é o nível final, né, nós estamos aqui falando de uma caminhada. Esse é o nível final da obra de Deus em nós. E você vai pensar, né, coisas e desejar coisas que nunca vai sair fora do coração de Deus. Ou seja, você não vai pecar mais. Entendeu? Então, esse é o grau de santidade total. Agora, veja só. A gente hoje tem a palavra de Deus, né? Carrega para cima e para baixo onde a gente vai, né? Porque sempre que tem a oportunidade a gente lê, medita, ou às vezes alguém tem uma conversa com alguém, né? Como normalmente acontece comigo. Aí alguém fala um versículo, aí eu quero ver se aquele versículo que a pessoa falou é exatamente o que está escrito, porque às vezes a pessoa muda um pouco. Então a gente tem sempre a palavra aqui. Mas quem dá testemunho da palavra é o próprio Jesus, é o próprio Espírito Santo, não somos nós. Porque eu não posso interpretar a palavra pelo meu espírito, pela minha vontade, vamos dizer assim, pelo meu desejo, pelo meu entendimento. Eu tenho que interpretar segundo Jesus, segundo o coração de Jesus, segundo a mente de Jesus, segundo o Espírito de Jesus. Então, por isso, a gente precisa conhecer mais o Senhor. Porque quando você conhece o Senhor, na intimidade, no relacionamento, quando você lê a Bíblia, você vai se aprofundar na semântica, né, naquela mensagem daquilo que Jesus quis dizer com aquilo. Porque nem todos os exemplos da nossa vida ou de qualquer vida está na Bíblia. Você não tem assim uma receita para todos os casos, mas você tem os princípios, né? Princípios é aquilo que você usa para aplicar nos casos reais. Então, se você aprender os princípios da palavra de Deus e tiver a inteligência do Espírito e o coração puro, né? Veja só, que agora eu voltei a falar do coração. Então, é um conjunto de coisas que vai levar você a viver a palavra. E essa prática de viver a palavra, ela tem que ser até libertadora da Bíblia. Por quê? Porque um dia vão tirar a Bíblia, né? E quando tirar a Bíblia, como é que você vai ser? Será que você vai errar só porque você não tem a letra escrita? Então aí é que vai ter o amadurecimento, que é, mesmo que tirem a Bíblia, você não erra mais, porque você conhece os princípios da palavra. Então essa é a maturidade que Deus está buscando de nós, né? Então, veja só, nessa busca da maturidade, cada um tem uma maneira de ser tratado por Deus. Não existe uma regra assim, fulano, Deus está tratando desse jeito, porque ele pecou desse jeito, mas o outro também está tratando igualzinho. Não, cada um Deus trata de um jeito. E tem coisas que Deus cobra de um e não cobra de outro. Porque quem conhece o coração, quem conhece os problemas íntimos, é Deus. Então você não pode pegar e ficar analisando a vida do outro para tentar ver se Deus está fazendo igual com você ou igual com o outro. Por quê? Porque senão você vai entrar em julgamento. Quando você começar a analisar a vida do outro, você vai julgar se o outro está certo ou errado segundo a sua visão. E o outro também não pode fazer o mesmo com você. Então, cada um tem que se render a Deus, buscar na oração, ler a palavra e confiar no Senhor.
sem fazer julgamento, né? Sem fazer julgamento. Ó, tá vendo o outro lá e tal. Porque se você começar a apontar o dedo para lá, né? Como diz o ditado, né? Aponta para lá, tem 3 para trás, né? Ou 4, né? Então, como diz o ditado, é isso aí. Então, esse andar sereno, de calma, de saber que você está sendo tratado por Deus e você não tem aquela arrogância, né? De achar que você é a pessoa mais pura e perfeita do mundo, ou que vai achar que você já terminou a obra em você, né? Deus terminou a obra, acabou. Agora eu sou perfeito. Aí eu posso apontar os erros do outro. Nunca, nunca, mesmo sendo perfeito, mesmo quando você chegar na perfeição, vamos dizer, espiritual, da pureza completa, você jamais vai apontar o pecado do outro. Jamais. Sabe? Isso é tão errado. Por quê? Porque tem o Espírito Santo para convencer as pessoas do pecado. Você só apresenta a palavra. Quem faz isso é Deus, convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, tem muito cristão que gosta de apontar o pecado, apontar, apontar, apontar. Mas ele não aponta segundo a palavra. Ele aponta segundo o que ele pensa, o que ele acha, entendeu? Porque até para ouvir uma pessoa que está confessando alguma coisa para você, você não precisa apontar mais nada. Se ela já está confessando, o que você tem que fazer? É ajudá-la, ela a sair daquele embaraço, né? Por quê? Porque o que existe na vida da gente? Coisas que eu falei já, né? A coisa é elástica, né? Que puxa e volta. Esses são os pensamentos. Puxa e volta. E a coisa plástica, que é aquela que deforma, é que nem uma panela amassada. E aí tem que desamassar. Então, o coração, ele às vezes, né? Ele sofre paixão. Paixão o que é? Martelada. Paixão na carne, uma martelada na carne. Paixão por uma outra pessoa, martelada. Muda a maneira da pessoa ser, entendeu? A paixão. Então, o que acontece? Você tem que tomar a forma, porque quando você dá uma martelada, você está mudando a forma. E o mundo pode mudar a sua forma para o mundo, certo? E você tem que mudar a forma para Deus. Então, a martelada de Deus vai deixar você na forma de Cristo, certo? Então, a paixão por Jesus é a martelada de Deus, certo? Que vai deixar você na forma de Jesus, certo? E a paixão do mundo, a paixão da carne, deixa você na forma do mundo, né? Então você pega as suas paixões da carne, que é a sua panela amassada, coloca na mão de Deus, Deus desamassa ela, põe o fogo, arruma ela, tira todas as imperfeições e devolve para você viver no Espírito. Deus não fica prendendo você, ele trata, depois ele confia que você está pronto e vai viver tranquilo, livre, como um pássaro alegre, feliz, né, cantando e louvando. Então essa é a perspectiva que nós temos. Agora sim, eu posso dizer que eu estou nessa perspectiva? Não. Quer dizer, eu estou na perspectiva, mas eu não estou no final. Eu não sei quantos está no final. E eu não posso dizer se um está, se outro não está. Quem vai revelar isso é Deus. Por quê? Porque quando brotar os 144 mil, o que é os 144 mil? Aqueles frutos maduros que chegaram àquele nível que Deus quer. Aí Deus vai transformar o corpo dele, porque aí agora ele vai passar um período, né, exercendo aquela transformação, né, aquela perfeição, vamos dizer assim, de caráter, né, na verdade, né, de coração que Deus deu para ele para levar os outros à preparação para o arrebatamento, né? Então, esses dias aí nós tivemos o arrebatamento do irmão Rubens Júnior, né? Não foi o irmão Robson Martins, que todo mundo pensou que ele tinha sumido, não. Não foi arrebatado em corpo. Ele ficou em casa e Deus levava ele no céu. O que Deus pediu? Obediência completa da palavra, né? Que é confiar no coração de Deus, né? Desapego do mundo para poder partir para o arrebatamento e mortificação da carne. Só que se assim, se eu mortificar a carne, eu vou lá, fico sem comer só hora o dia inteiro até morrer. Deus quer isso? Não. Mortificação da carne não é isso. É tanto que no arrebatamento ele voltava, se alguém ouviu o áudio lá, ele voltava para fazer a carne dele manter-se viva. Então, se fosse para morrer de tanto orar, né? Aí já, mas não é assim. Você mortifica a carne porque você dá ordem pelo Espírito de quem manda. Não é a carne mandando em você, é você mandando na carne pelo Espírito.
Então, como é que a carne exerce autoridade? Como é que o espírito exerce autoridade sobre a carne? Você se apresentando para Deus. Aí Deus te enche do espírito, você fica forte no espírito e exerce sobre a carne. Se apresenta para Deus, fica forte no espírito e apresenta a carne. Isso vai acontecendo, né, gradativamente, né? Tem gente que até Deus trabalha mais rápido, tem outros que Deus trabalha mais devagar. Isso também não tem regra. Não tem uma regra assim, porque Deus está trabalhando devagar num e de rápido no outro, o outro tem que. Não. Quem sabe, quem tem que correr, o quanto tem que correr é Deus também. Então, essa é a situação que nós temos hoje. Então, nós precisamos olhar para a palavra de Deus com os olhos de Jesus. E para ter os olhos de Jesus, nós temos que ter o coração como o de Jesus. E para ter o coração como o de Jesus, você tem que se entregar ao Senhor todos os dias para Ele moldar você. Entendeu? Sequência? Falei até de trás para frente, né? Então é exatamente isso aí. Então eu acredito muito na rendição. Eu acho que é a chave de você superar medos, né, conflitos, acusações, culpas, é a rendição a Deus, né? E dizer assim, e procurar, né, sem sinceridade, ser sincero com Deus, não ter medo de contar as coisas, porque aí você vai poder dizer assim, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, para que você não fale só de lábios, né? Você fale com o coração também, né? De aceitar o mover de Deus em você, de aceitar a moldura de Deus em você, né? Por quê? Por exemplo, a Erin, né? E a pastora Nilva têm problemas de enfermidades que Deus está ali acompanhando elas mesmo naquela dor, né? Então, nesse nível que elas estão sendo tratadas, Deus está ali com elas. Do dia para a noite, vai sumir, aquelas enfermidades vão ser transformadas, vai aparecer como uma dos 144 mil, perfeita, entende? Então talvez você não tenha enfermidade, talvez você tenha prova na família, então você se submete a Deus, obedecendo a Deus, para dar testemunho na sua família, né? Tendo uma vida mansa, tranquila, né? Sem rebeldia, sem gritar com os outros, né? Sem fazer acusações, sem ter medo e levando alegria, porque você tem que encontrar a paz, seguir a paz e viver na alegria, né? Quando você não encontra a paz, você ora. E aí você põe um louvor para poder a paz levar você para a alegria. E quando Deus tira você qualquer peso, qualquer carga de culpa, de medo, né, de acusação, brota alegria na hora, brota a paz na hora e brota a gratidão. E junto com a gratidão vem o amor a Deus. E aí o relacionamento vai continuar a acontecer com Deus. Entendeu? Então, a gente tem que aceitar as horas que Deus está moldando, que é as horas doloridas, e as horas que Deus está nos alegrando, que é as horas que Deus mostra que uma etapa já foi concluída, virou uma página, aí vem a alegria, vem a paz, vem a alegria, e aquela situação já ficou para trás, Deus vai para uma outra área da sua vida. Então, todas as áreas da nossa vida, quando você entrega, sinceramente, Deus vai olhar todas as áreas, aí ele vai de uma por uma, né? Ele sabe como trabalha, ele trabalha de uma forma que você não vê, né? O que aconteceu com Adão quando ele foi para receber a Eva? Ele dormiu e não viu Deus trabalhar. Quando ele acordou, viu a Eva prontinha ali do lado dele. Então, quando Deus trabalha, a gente não vê. Às vezes nós não conseguimos deixar Deus trabalhar porque a gente fica com medo, preocupado, ansioso, pensando, entendeu? Então, calma. E toda vez que eu falo palavras aqui, às vezes eu falo que serve para mim mesmo também, não é só para vocês. E tem palavras que são experiências que eu já passei. E tem palavras que eu também estou precisando aprender conforme Deus está dando aqui. Tá certo? Então, veja só. A nossa pureza de coração, ela não vai lançar culpa em nós e não vai lançar culpa nos outros. Ela não vai produzir medo em nós e nem vai amedrontar os outros, né? Quem usa de amedrontamento, certo, não tem o amor. E quem se amedronta também está precisando aperfeiçoar o amor, porque está escrito o quê? O verdadeiro amor lança fora todo medo.
Então, você tem que confiar no tratamento de Deus e falar, como eu já disse aqui, Senhor, que seja feita toda a tua vontade perfeita e agradável e não a minha. Para quê? Porque a vontade de Deus sendo feita, você vai viver no fruto do Espírito. Se a vontade sua for feita, você vai viver no fruto da carne. Entendeu? Então, essa coisa da vontade é muito importante. É você renunciar a si mesmo para viver no fruto do Espírito. E, se você vê na carne, vai viver no fruto da carne. Entendeu? Porque a carne, ela produz vontade. Vontade, 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 vontade. E o Espírito também tem a vontade, mas é uma forma serena. A carne, ela é impositiva. Ela quer porque quer, porque quer, porque quer. Entendeu? Então, Deus não. Deus tem propósito. Quando ele dá uma coisa, que ele diga, essa é a minha vontade para você, ele tem um propósito. E ele sabe o que ele quer de você e quais são as consequências daquilo. Quando você está na carne, você não tem propósito, e os propósitos são malignos, e às vezes o inimigo esconde de você as consequências. Para quê? Para te enganar, para lá na frente te acusar e te derrubar. Tá certo? Então, bom seria se a gente nem tivesse nada em relação ao inimigo, né? Que a gente não, ele não existisse para nós. Tanto que a gente está mergulhado em Jesus, o inimigo desaparecesse. Porque aí fica só você e Deus, né? Não fica três, né? Você, o inimigo, né? E Deus. Só você e Deus. Porque você está tão mergulhado no Senhor. Então essa é a situação que nós devemos buscar, né? E aí você vai viver uma vida calma, serena, né? Tranquila, né? E aí quando Deus disser, olha, agora está na hora de você ir, né, e fazer algo para mim, Deus vai me enviar. E mesmo antes disso, você vivendo a sua vida tranquila, você vai dar testemunho pelo seu jeito de viver, pela sua maneira como você trata as pessoas, pela sua alegria, pela sua paz, né? E o seu conteúdo, sendo cheio da palavra, você vai conversar com as pessoas coisas importantes, né? Não coisas maliciosas, nem promíscuas, né? Tá certo? Então, assim vai ser a sua vida. Então, a vida humana aqui na Terra, ela tem todas as características, né, de uma vida que não é uma vida perversa, porque que Deus ele deu uma condição de nós vivermos uma vida sem perversão e sem maldade, né, tanto no casamento, namoro, essas coisas, né? Então, uma vida sem perversão e sem maldade, mas é uma vida que também tem as mesmas coisas que tem no mundo, né? Só que o mundo tem o quê? Tem perversão no namoro, perversão no casamento, nas amizades. Entendeu? Os itens são os mesmos, né, da vida. Só que com Deus é uma coisa, no mundo é de outra maneira, mas os itens são os mesmos. Então, no mundo, com Deus, você pode ter seu trabalho, certo? E trabalhar honestamente com Deus, né? E no mundo, você tem seu trabalho e quer derrubar os outros, entende? Por exemplo, com Deus, você estuda, né? E quer sempre se tornar uma pessoa mais inteligente, mais sábia. No mundo, você estuda para querer o quê? Ser arrogante, se mostrar, né? Querer ter poder para exercer manipulação sobre os outros. Então, você veja só que existe um paralelo, né? Existe um paralelo das coisas que a gente vive. Deus não muda as coisas que a gente vive, né? Deus simplesmente coloca de forma pura, de forma perfeita, né? Relacionamento, amizade, namoro, casamento, trabalho, estudo, lazer, né? Deus quer que você tenha lazer, certo? E o mundo também oferece lazer, só que o lazer do mundo é carnal e o seu lazer é alegria espiritual, entendeu? Tudo, tudo tem um paralelo igual, mas a maneira de viver é diferente. Então, o que faz as pessoas religiosas, né? As pessoas religiosas suprimem o lazer, suprime, né, o prazer, suprime
às vezes as coisas que ele faz, ele quer, vamos dizer assim, se mostrar mais puro que os outros. Então ele vive uma vida, como ele fala, asepsia religiosa. Não come isso, não come aquilo, né? Se acha mais puro que os outros e aí condena os outros porque ele tem um monte de regras, né? Que ele suprime, não vive naturalmente, né? E acusa quem vive, né? Sendo que a vontade de Deus é que você vivesse as mesmas coisas da forma honesta e boa, né? Não tem aquele ditado? Quem é espiritual vive naturalmente. Quem é natural vive espiritualmente, parecendo espiritual. Aí você é um hipócrita, uma máscara, né? Então, é isso que acontece com a nossa vida, né? Então, nós precisamos trazer tudo que está oculto em nós para Deus para não ter essa máscara, né? Porque mesmo qualquer coisa que ainda não esteja conforme a vontade de Deus, Deus vai te dar as instruções, né, a maneira de como você vai fazer para você viver de acordo com a vontade dele, né, para mortificar a carne, como eu falei, obedecer a ele em tudo, né, desapegar do mundo e mortificar a carne, né? Então cada um Deus vai colocar segundo o seu degrau, né? Então você não pode que está lá na frente exigir a mesma coisa que Deus está exigindo de você do outro. Aliás, você não pode exigir nada de ninguém. Você entendeu? Mas aí você olha para a vida do outro e fala, fulano é aquilo, fulano é aquele, aquele outro, como se ele estivesse na mesma altura de você. Se você está numa boa altura, fique feliz que você está ali. Mas pense na fraqueza e no tempo que você estava lá atrás. Entendeu? Você não exija, né, uma coisa que ainda uma pessoa está em processo. Amém? Amém? Linda mensagem. Pastor, pergunta para o senhor. Ah, viver naturalmente, viver espiritualmente, como que é isso, mano? Porque a pessoa que ela força a espiritualidade, ela manipula as coisas para acontecer e ela não espera acontecer naturalmente. Então, por isso, quem é espiritual vive naturalmente. O que é uma coisa naturalmente? Uma coisa que vai acontecendo. É como o rio vai levando a água por onde precisa passar, né? Você não faz represa. Quando você faz represa, você está pondo a mão do homem, né? Então, o rio da vida, ele vai levando você naturalmente, né? Então, quem é espiritual vive naturalmente. E quem é natural, quer dizer que não é espiritual, vai forçar, né? Então o senhor Porque está ele vai falando querer. para o senhor está falando para os irmãos para eles viverem como ele naturalmente, não Tranquilo, forçar nada, né? não forçar nada. Aí você pede as coisas para Deus e espera acontecer. Se não aconteceu, paciência, não era aquilo que Deus queria para você. Ah, sim. Aí você deixa, quando as coisas se decidem por si, né, é porque Deus fez elas serem daquela forma. Quando você força, é que você está manipulando para ser a sua vontade, não a de Deus. Ah, tá bom. Eu tenho que diminuir a unção do senhor aqui, o pessoal entender lá fora. Ah, Mas a conseguiram pergunta, entender? a pergunta 2 aqui, pastor, modificar a carne, Hum. né? Para dar um exemplo aí, tem muitas pessoas, tudo quanto é tipo de. Então, o egoísmo é uma das principais coisas que está na carne, né? Quando você deixa a vontade de Deus prevalecer, você também mata o seu egoísmo, né? Por exemplo, ficar falando da vida do outro é obra da carne, né? Se irar com as coisas é obra da carne. Então tem várias obras da carne, inclusive a própria carne, né? Porque quando você chega numa condição que você controla, porque isso vem como impulso, né? Por exemplo, você sofre uma ofensa, aí o impulso da carne é revidar. Então, quando você está no espírito e já tem mortificado a carne, você vai ficar tranquilo. Você não vai reagir conforme os impulsos que antes aconteciam antes, né? Porque esse impulso é uma maneira animal de viver, né? Se bateu em mim, eu devolvo, né?
É a maneira animal, é o bicho, é o animal que está dentro de nós, que quer revidar, né? Então, tem tudo lá em Gálatas, né? Ira, porfia, inveja, né? Quando está no nível psicológico, que você superou, é porque também você superou no nível físico, né? A sua língua, você não fala. Se fosse para. Seria talvez. Muitos PT perguntam assim: seria ver televisão muito tempo, muitas horas, isso seria talvez mortificar a Não, o carne? problema não é ver televisão, o problema é que muita coisa na televisão fomenta a sua carne, né? Você pode assistir um filme, mas se você quer ser igual às coisas erradas que vê no filme, você está fomentando a carne. Não é questão de ver ou não ver. A Eren assiste filmes também, né? Então não é isso. Ficou muito tempo na televisão. Não quer dizer o que você deixou entrar no seu coração que você não deixou entrar. E outra, que tipo de programa você selecionou para ver? Não é você selecionou aquilo. Porque às vezes tem documentários, né? E tem histórias que ensinam alguma coisa sobre a própria vida, né? Às vezes tem coisas ruins na história, mas não é para ensinar aquilo, é só para mostrar coisas que acontecem normalmente na vida da pessoa, né? Eu Senão, fico pensando nos novos, que vê isso e eles querem tirar isso como um padrão, para trabalhar nesse padrão. E eles podem não, estar perguntando: o que é mortificar a carne? O que ele quer dizer? O que eu tenho que mudar a minha vida para isso? É a mesma regra para todo mundo? É diferente a não é regra? a mesma regra para todo mundo, né? Porque cada um está no nível, cada um tem uma carne diferente da outra. É assim, ó, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E Deus não proíbe nada, mas você tem que aprender a selecionar os canais, entendeu? Esse aqui é uma excelente pergunta para o senhor, aqui tem a Jéssica, falou que ela não está nem falando mais para não pecar. Então, aqui é Ah, que você lembra que eu estava. Então, é por isso que eu estou tentando entrar nesse não aí, fala porque o mais. pessoal pensa. Não, se você está no meio de uma discussão, se você não está no meio de uma discussão e de um ambiente que só tem briga, e você quer não falar mais para não pecar, tudo bem. Mas se você não quer mais falar porque você quer ser perfeccionista, você tá se enganando, irmã. Desculpa falar. Uma hora você vai comprimir essa mola, você não vai aguentar a pressão, você vai falar pior do que antes. Então, assim, você está no meio que tem muita discussão, muito bate-boca, e você se recolhe porque você pede a Deus força, é uma coisa. Agora, assim, eu quero ser perfeitinho, eu não posso errar nem nas palavras para falar. Aí não, não é isso Eu não, acho isso que, eu acho que, eu não isso aí sei é também, mas eu acho perfeccionismo, que, eu é acho que ela está falando que está perfeccionismo. escrito, o que está escrito acho que é Provérbios, que fala, na multitude de palavras não falta pecado. Então, não é Isso, bem, nem bem estar numa briga. Eu acho que ela quer falar isso, eu não sei. tem que ver o Eu, caso dela, ela tem que falar qual que é o caso dela, né? Eu já tive em situações que eu fiquei calado, eu me controlei porque era só briga, e se eu falasse, ia só aumentar mais o fogo da briga. Mas eu também já tive nessa de querer não falar para não errar nas palavras, para não pecar. Isso não dá certo. Isso não é a perfeição de Deus, porque você vira perfeccionista. Daqui a pouco você se convence que você se controla tanto e você começa a dizer, nossa, tá vendo o que ele falou? E eu não falaria. Aí você começa a julgar, entendeu? o senhor está vendo aí qual é o problema? Quando você fala mortificação da carne, o pessoal pensa na perfeição ou santidade Isso, mas aumentando. não é. O senhor está vendo o problema? Está vendo o que você Por quer causa falar? do ensino errado da igreja. Porque o que a igreja ensina, a igreja aí fora? Que você tem que se tornar infalível. O Hum, que é infalível? Aquele que nunca erra nunca, né? Isso não vai acontecer aqui, é não, irmão. impossível, né? Perdão, É é impossível. impossível, você não vai. Então, é melhor você soltar a corda, ficar mais natural e se render a Deus, porque quando você quer se perfeccionar, se aperfeiçoar por força, você não está se rendendo, irmão. Você está sendo religioso. Então, novamente, para os novos que chegarem aqui, fala, eu quero me aproximar de Deus. Né? E ele vai e ouve o vídeo aqui. Eu estou falando dos novos, até as pessoas que já estão na corrida há muito tempo, né? Ele fala, eu quero mudar minha vida, eu quero me aproximar de Deus, né? Então eles vêm, Pastor Lucas, eu quero me aproximar de Deus. Né? Você falou para a mortificação da carne, você falou em Não, é viver assim, naturalmente. é porque a palavra aqui ela tem que pegar um espectro amplo, né? E eu não posso fazer assim uma tabela de dizer, ó, os primeiros 5 minutos é para quem é novo de fé.
Os segundos 5 minutos é para quem tem 2 anos de fé. Os terceiros 5 minutos é para quem tem 4, 10 anos de fé. Não, não dá para fazer isso aqui na palavra. A gente vai falando conforme o Espírito vai dando, né? E pede a Deus que Deus vá dando para cada um, né? A porção que cabe à pessoa. Então, veja só. Quando você se converte, você recebe o primeiro amor, aquela alegria. Aquela alegria, ela não te deixou perfeito. Ela te deixou com vontade de buscar a Deus, de orar, de ler a Bíblia, certo? E aí você vai tratar a sua vida e o seu coração, porque você vai se apresentar todo dia diante de Deus. É isso que o primeiro amor faz, né? Depois você vai para o deserto. O que é o deserto? É quando Deus te deixa só para ver o que você tem escondido, para você pôr para fora. Aí você vai aprender sobre você mesmo. Aí você vai, não é ficar desesperado, gritar, eu sou um bandido e realmente não tenho cura, eu sou um perverso que não tem mais jeito. Não. Você vai descobrir coisas horríveis sobre você, mas você vai trazer para Deus. E vai trazer para Deus. Essa é a fase do deserto. Depois que você sai no deserto, normalmente você sai para dar frutos, mas mesmo dando frutos, é uma contenda. Não, discordar de um assunto não é contenda. Descontenda é como você replica, triplica e quadriplica, entendeu? Por exemplo, a pessoa fala uma coisa contrária àquilo que você entende como certo ou errado. Você fala, ó, irmão, a minha opinião é essa. A pessoa, mas não sei o que, não sei o que. Aí você coloca 2 vezes a sua opinião. Pois não triplica, não replica, entendeu? Se ele conseguir ouvir nas 2 vezes, você tem certeza que você está certo? Tudo bem. Agora, se ele te der uma opinião melhor e você precisar aprender com ele, aprenda. Então, eu acho que o senhor está falando, eu sempre visualizo os novos, que é um processo, e esse processo, como o senhor falou aqui, é um processo natural, ou seja, leva o barco. Isso. Por exemplo, quando você é novo de crente, você não fica se amarrando a sua língua, os seus ouvidos, para não ver coisas, para não ouvir coisas. Aí você está você mesmo se santificando, você não vai conseguir, meu irmão. Você só vai virar um crente pesadão, duro, né? Que não tem aquela alegria, aquela naturalidade, aquela expressividade natural das coisas. Você fica um crente rígido, sério, né? Com medo de pensar, com medo de falar. E isso é horrível. Isso também eu já experimentei, não funciona e não é a santidade que Deus quer. Então você vai vivendo natural. Eu tropecei, eu falei errado. Vai lá, pede desculpa. Ou então você tropeçou entre você e Deus. Vai lá, pede perdão. Só isso. Não fica se martelando com os seus erros. Porque senão você se culpa. Porque o que é que acontece é assim, existe tanta perfeição da pessoa, que a pessoa controla, ela vira policial dela mesma. Ela controla o que ela fala, ela controla o que ela pensa, ela controla o que ela sente, ela controla o que ela faz. E onde está Deus, se ela mesma está controlando? É o Espírito. É pelo Espírito mortificar as obras da carne, não é pela carne mortificar a carne. A carne não mortifica a carne. Então, por isso que o Espírito, o que é o Espírito? É um vento natural que sopra onde quer e leva você para desafios e você supera os desafios. É um excelente tópico, né? Um tópico que vem 2000 anos. Porque realmente tem tantos detalhes nesse tópico e tem coisas que nós mesmos ainda não aprendemos, né? Porque Jesus, né, ele não se separava do meio dos pecadores, né? E tem gente que se separa, né? Então Jesus estava no meio dos pecadores e não se contaminava, então significa pureza total, né? Eu estou igual o pastor Lucas, o pastor Jones falou que ele aprende toda semana, eu estou assim também, toda semana é coisa nova que eu aprendo, e eu vejo coisas que eu falo no passado, e falo, como é que eu pude falar uma coisa dessa? Então, o pastor Lucas, eu sempre penso assim, se o pessoal chegasse e falar, o pastor Lucas, então, como é que eu sei que eu estou no caminho? Né? Eu estou vivendo do jeito que eu estou vivendo, como é que eu sei que eu estou no caminho para ter uma intimidade com o Senhor? Será que existe alguma maneira de medir isso? Alguma coisa que você pode encorajar eles nesse caminho? Você está sendo paciente com os outros? Se os outros contam as coisas para você das mais escabrosas que tem, você julga ou você ouve para tentar ajudar? Você está amando o seu próximo? Se alguém te ofende, você perdoa ou você fica vingativo? Esses são os sinais, né? E quanto a Deus, né? Quando você disser que ama a Deus, você tem que ver se você cumpriu isso aqui. Porque João fala assim, como você vai amar Deus que não vê se você não ama o próximo que você vê? Então, para amar o próximo que você vê,
você tem que ser paciente, perdoador, benigno, fazer sempre o bem e assim por diante. Aí quando você chegar na presença de Deus, Deus vai dizer assim, ó, você está fazendo conforme a minha palavra, porque você está amando o próximo, portanto, você está me amando. Porque o amor a Muito Deus bom. já é o resultado da prova do amor ao próximo. A Eliana falou uma coisa muito interessante, os bons frutos. Alguém pode perguntar, o que é os bons frutos? Eu acho que essa conversa pode continuar para sempre, né? Mas Essa conversa não tem fim, não. é Porque um teclado que eu acho que as igrejas deviam ter ensinado para todos nós aí por 2000 anos. Eu acho que faltou essa parte. Né? Tudo é correr atrás da carne, aperfeiçoar a carne. Né? essa perfeição da carne, ela não acontece desse jeito aí, não. Sabe, tem gente até no casamento não tem relação sexual com a sua esposa porque está reprimindo a carne, isso aí está piorando o relacionamento com o seu cônjuge. Sério? Essa eu nunca ouvi, não. Tá bom. É. Nossa, Tem todo tipo de santidade, né, que o é pessoal cria. verdade. É igual o fariseu, né, contava os passos, né, dava o dízimo, mas fazia coisas horríveis, né, caluniava os outros. Então, Tá bom, então, pastor Lucas, então, se o senhor tiver de terminar aqui, uma pessoa nova está querendo entrar aqui no relacionamento com o Senhor, se o senhor tivesse de dar uma simples encorajamento para essa pessoa, como seria, mano? bom, a palavra diz para a gente crer. Crer é não só acreditar, é se comprometer com o coração. Quando a gente fala crer, né, se comprometa com Jesus com o seu coração, de todo o seu coração. Se você pega o evangelho, leu, entendeu que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus, se comprometa com todo o coração. E aí, vá para o relacionamento. O que é ir para um relacionamento? É perguntar para Deus aquilo que Ele quer que você faça da sua vida. Esse é o Amém. melhor. Porque encorajamento é assim: encorajamento, coragem é força é alegria. Entendeu? Alegria, palavra mágica é essa, alegria. Mas a alegria é um coração satisfeito. Um coração muito satisfeito não fica alegre. Dá tristeza ver cristão assim triste, né? Fico bem triste. Porque está cheio de conflito. Conflito traz tristeza e tristeza, né, é o contrário da alegria. Se ele tirar os conflitos, ele volta a ter paz e a paz vai levar ele para a alegria. E os conflitos como é que tira? Colocando para Deus. Coloca todos esses conflitos para Deus na oração. Entra no teu quarto, Mateus 6,6. E talvez quando eu descobrir que errou, não bata em você tão Não te furiosamente, né? chicoteia. Tão furiosamente. O Não, pastor se Johnson, uma você se vez, ele sente o chicotear, Espírito Santo batendo. não, se você se chicotear quando você erra, você vai chicotear os outros quando os outros errar. Porque nós somos espelho, o que a gente faz pra gente, a gente vai acabar fazendo para os outros. A Pastor, regra é essa. eu tenho que fazer essa pergunta para o senhor, já que ele está batendo esse teclado aqui, só um minutinho. Pode bater. O que o senhor consideraria amar? Se eu ver um novo aqui, aliás, eu ouvi isso aqui na igreja falando. O que é o amor, então? O que é o amor? Amor Assim, é aprender a conhecer a necessidade do outro e tentar ajudar a suprir. Qualquer coisa. Por exemplo, ele está com fome, dá comida. Ele está com sede, dá bebida. Ele está precisando de uma roupa, dá alguma coisa. Mas de coração, não para aparecer nem para se manifestar para todo mundo saber. Dá escondido. E pede para ele não contar para ninguém também. Só conta Amém. a obra, não conta o milagre. É Amém. conhecer a necessidade do outro para fazer algo a respeito. Se ele está precisando de uma palavra, leva uma palavra. Se ele está precisando de uma visita, leva uma visita. Se ele está precisando de um remédio, compra um remédio na farmácia e leva. Vai lá visitar ele na cama e leva o remédio. Amém. Eu lembrei do Kevin aqui, quando ele tem muito ataque de uma língua, ele vai lá e faz um ato bom para alguma pessoa. Ele Também, quebra né? isso. Também, mas assim, mas assim, você faz uma coisa boa para uma pessoa, mas também você tem que resolver o problema do que o maligno está entrando na sua vida. Aí é o que a Jessie falou para nós. Fofoca. Ah, sim. Se tem fofoca, é melhor ficar calado mesmo. Ó, introduz para... Ô, irmã, faz que nem um amigo meu no meu trabalho. Nossa, esse homem, eu me admirei dele. A gente estava no café na hora do trabalho, que tinha sido intervalo lá na Copa, aí as conversas estavam muito baixo nível, ele falou assim, com licença, meus senhores, vamos mudar de assunto e melhorar o nível da nossa conversa? Assim nós podemos conseguir
Nossa, ele era tão educado, eu nem consigo reproduzir. Eu estou tentando reproduzir as palavras que ele falava com tanta doçura e com tanta calma, que as pessoas falavam assim: vamos mudar de assunto mesmo, né? Eu, Não tá dando certo. Então, o pede para Senhor, mudar de assunto na hora eu, da eu, fofoca. eu recebi Não. escrituras do Ou Senhor para mim. então, ou então fica quietinha e começa a conversar outro assunto, que é o outro presta atenção, fala, ué, mas mudaram isso o assunto, aí ele entra na sua conversa e deixa de conversa do outro de lado. Eu tenho que aprender isso aí, sendo aqui nos Estados Unidos tanto tempo, sou muito prático. E o Senhor manda escritor para mim falando essas coisas, né? A palavra boa dá coisa, acalma o pessoal, a palavra dura cria guerra. Ele manda para mim direto isso. O brasileiro não é tão prático quanto o americano. Eu já procurei ser uma pessoa prática porque eu vivi muito na teoria, não funcionava nada, né? Então, aí eu procurei ser prático. Mas eu, por exemplo, eu também não sou o expert na prática, né? Então, eu tenho muita coisa a aprender comigo mesmo, com Deus, né? Eu tenho Porque, ó, julgamento, quando você julga o outro, é porque também você é julgado. Quando você é julgado, você tem culpa. Quando você tem culpa, você tem medo. Quando você tem medo, você afasta de Deus, entendeu? Uma coisa puxa a outra. Um abismo puxa outro abismo. Então, assim, quando você aprende que todo homem é fraco e você é o mais pecador de todos os homens, como Paulo falava, o que Paulo falava? Eu sou o mais pecador de todos os homens. Então, ele não julgava. Quando ele não julgava, o que acontecia? Ele não culpava. E quando ele não culpava, ele não tinha medo. Tá bom, maravilhosa. O senhor passou o tempo muito aqui, mas eu falei, só bateu no teclado, o teclado é tão Não, importante. mas é bom falar. Porque tem coisa que tem que ser explorada, e aqui não dá tempo de explorar o assunto. Aqui dá tempo só dar umas luzes. Aliás, eu queria falar aqui para vocês, amada. O pastor Lucas, também ele é professor, ele sabe conversar didaticamente, existe essa palavra? Existe. Didática. Então ele gosta, tá, querido? Você ao redor do mundo quiser participar da live para fazer pergunta para ele está aqui disponível e eu sempre ponho. E quando tem pergunta aqui, eu sempre mostro para ele, não deixo passar. Não, mas é bom, eu gosto, porque as perguntas mostram a necessidade que a pessoa tem e a gente já fala coisas que vai dar uma direção para ela, né? Isso é o que Ah, Deus quer. eu tenho que passar essa pergunta para o senhor aqui da Eliana, porque é interessantíssima. E o tempo já acabou, mas vê se o senhor consegue. Interessante isso aqui, né? Não julgar os frutos? Sim, é. Porque assim, a intenção do coração só Deus conhece. Agora, os frutos você observa. Aí você aprova, dá um like ou dá um dislike, né? Os frutos é assim. Poxa, eu dou um like para o seu fruto, eu dou um dislike, entendeu? É, Ok, é eu só vou isso. dar. Mas assim, porque quando Os você irmãos vê. não estão, os irmãos Vai não lá, estão manda lá. ativos. Então, esquentou, manda bala, vamos embora, não tem problema não. Normalmente, quando eu chego nos lugares, estão falando algo que não agrada a Deus, o papo encerra, louva a Deus por isso, tal, sim, aí o papo encerra, mas a pergunta é, eles começam um papo novo? Você introduz um papo novo? Né? Porque você tem que ser o que? Luz e influenciar os outros para Deus, vamos dizer assim. Não impor, né? Puxar um assunto agradável. Puxar um assunto agradável. Porque às vezes eles estão encerrando com aquele medo, né? Nós vamos parar porque a irmã é crente. Ué, mas ela é crente o quê? Porque ela é autoritária? Ela é crente porque ela impõe a ideia dela e não aceita nada? Porque aí as pessoas têm que começar a admirar você e se agradar quando você está junto para ter os assuntos que elas realmente vão ser ajudadas. Que aí você puxa assuntos que vão ajudar elas. Amém. Vamos terminar aqui então, pastor. O senhor faz uma oração para os irmãos ao redor do mundo, por favor? Amém. Ó Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus, nós não sabemos ainda tudo, Senhor, mas queremos aprender cada dia mais sobre a Tua palavra, sobre o nosso coração, sobre os intentos do nosso coração, sobre a nossa consciência, para andarmos com a consciência pura, um coração elevado, não buscando a nossa vontade, Senhor. Sabemos que os conflitos com o velho homem são muito grandes e às vezes nós não conseguimos nem mesmo nos entender e também não conseguimos discernir, Senhor. Dá-nos a capacidade de discernir as coisas certas, Senhor, e rejeitar as coisas erradas, Pai, e viver conforme o teu coração, ó Deus, que nós aprendamos a viver no teu coração, porque o nível que o Senhor tem para nós não é o nível que o mundo tem e não é o nível dos fariseus, Pai, mas é um nível espiritual, Senhor. Nos dê a doçura do teu coração, nos dê o amor, nos dê a graça de sermos submissos a Ti para viver
conforme a tua vontade, Senhor, não de forma religiosa, mas de forma pura e natural. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Pai, muito obrigado pelo pastor Lucas. Pedimos que o Senhor abençoe, então, o pastor Lucas e a Elis. Maravilha, Pai. Vai ser um dia todos ir para a casa dele comer um churrasco. Obrigado, Senhor, por isso, trazer ele aqui para nós. Em nome de Jesus, abençoa ele e a Elis. Em tudo que eles fazem, abençoa eles. Em tudo que ele faz e proteja eles, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Excelente, maravilhoso, amados. Os irmãos adoraram aqui. Pegou bastante tempo aí. Não tem nada, não. Tá bom, Sinal que pegou. tá bom, querido. Tchau, tchau.